conversa agora sobre saúde. As vacinas fazem parte de uma rotina na nossa vida desde a infância. Elas são importantes até mesmo para evitar mortes. Ainda assim, grupos na internet desestimulam a imunização. Este é o assunto de hoje no nosso quadro de saúde. Está com a gente o pediatra e presidente da Comissão de Ensino e Especialização da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Ricardo Feijó. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Bom, e você que está em casa que tem alguma dúvida, pode perguntar para o nosso convidado. Mande as suas dúvidas por mensagem de texto pelo WhatsApp, 99588-2374. Vou repetir, 99588-2374. Você também pode mandar sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde. Bom, doutor Ricardo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de mortes ao ano são evitadas pelo uso de vacinas, né? Para a gente falar um pouco sobre elas, resgatar um pouco da história, sobre corrigir se eu estiver errado, né? Na nossa pesquisa, a gente levantou, então, que no século XVIII, Edward Jenner descobriu, então, a vacina anti-varíola. É isto? A primeira que se tem registro. Por que as vacinas são tão importantes? Eu já vou até adiantar, né? Já tomei a da gripe, que muita gente também. Hoje em dia, eu fiquei gripado igual, né? Dói meu braço, umas coisas assim tão bobas. E o resultado, pelo menos até agora, eu só vi benefícios. Esse é um assunto muito interessante e o Brasil tinha o privilégio de não ter essa preocupação, essa contestação ao nível que está acontecendo em todo o Brasil, e isso era mais centrado em países da América do Norte e da Europa. Mas a gente tem visto isso recentemente aqui no Brasil, essa contestação, essa dúvida de um dos fatos mais indiscutíveis da evolução da ciência que o homem conseguiu obter. Se nós considerarmos as maiores evoluções na saúde pública, de impacto da medicina, da ciência, a vacinação ela só é comparável ao advento da água potável ou dos antibióticos. E milhões de estudos e décadas de estudo vêm consolidando a segurança e a eficácia da vacina como uma grande ferramenta na proteção da saúde do ser humano. Sim. O que a gente comenta com frequência é que exatamente o sucesso da vacina tem sido o causador da vitimização da própria vacina. Por quê? Porque nesse longo de anos, muitas doenças foram erradicadas ou quase erradicadas pela eficácia dessa situação. O que acontece é que a geração atual, sejam os pais jovens ou adolescentes, eles não têm conhecimento do que é viver sob o risco de uma doença infecto-contagiosa que possa causar a morte, inclusive. Sim. Exatamente essas doenças não existem no nosso meio, como sarampo, varicela, pólio. Essas doenças não têm a repercussão que tinha décadas atrás pelo sucesso da vacinação. Sim. Pelo fato de que não se vê, a ideia é que não há necessidade de vacinar. Que não existe o problema. E exatamente ao contrário. Na medida em que você não vacina ou não tem altas taxas de cobertura vacinal em toda a população, a doença retorna. Sim. Até vou fazer a brincadeira, a gente estava falando na redação, que é aquelas brincadeiras de Facebook, né? A geração raiz, a geração Nutella. Né? Essa geração Nutella parece estar com medo de tomar uma agulhazinha ou umas gotinhas, enfim. É verdade, a gente, por exemplo, não escuta falar de um número grande de doenças, né? As pessoas acometidas dessa doença. E aí eu fico pensando, mas isso seria motivo, então, da gente pensar em não vacinar? Eu tenho aqui, ó, o calendário vacinal é extenso, ok? Desde o nascimento, né, até a melhor idade, incluindo viagens, por exemplo. Perfeito. A gente tem que se vacinar, a febre amarela, que há pouco retornou, né, a mídia. Nos últimos anos, movimentos que pregam antivacinação, ou seja, deixar de vacinar, você que não entendeu o que é esse movimento, né, tem ganhado destaque, especialmente na internet, como a gente estava falando. O fato, inclusive, traz certa preocupação para o Ministério da Saúde, especialmente com algumas doenças em específico. Por exemplo, a gente tem visto que a meta de vacinação foram reduzidas no HPV, né, da própria gripe, tem sobrado. A gente fez uma campanha, doutor, inclusive trouxemos o pessoal para estimular a vacinação, porque já estava o final, ela foi prorrogada, e a gente já estava no final e não estava alcançando as metas, né? O que se deve, então, a essa crença da antivacinação? A gente imaginou assim, bom, não tem mais a doença. Mas de onde eles tiram elementos? A gente vê algumas pesquisas dizendo, olha, tal vacina provoca tal tipo de efeito, inclusive autismo, algumas delas.
Observa que a concorrência é muito desleal em relação ao esclarecimento. No momento em que tu tem centenas, milhares de estudos bem conduzidos cientificamente por órgãos independentes, por órgãos norte-americanos, europeus, o Brasil é um grande produtor de ciência nesse sentido. Sim. E reconhecidamente com especialistas. O outro lado, o contraponto, é a divulgação massiva de informações subjetivas e pessoais sobre sentimentos em relação à vacina nas redes sociais. A ciência não consegue combater a velocidade desses sentimentos e experiências subjetivas. E até mesmo a velocidade da informação hoje. Para propagar uma mentira é muito rápido e fácil. Observe que o que acontece com a imunização é o seguinte: como a imunização é um produto que é colocado no corpo, você não vê e vai observar, o objetivo dele, na verdade, é uma proteção a longo prazo e você não precisa ver, é como tu pagar o seguro de um automóvel. Sim. E pagou, mas tu não quer usar ele. É verdade. Entende? Então, tu esquece isso. Quando tu faz essa relação, vai entender que qualquer evento que acontecer em volta do período que tu vacina, por exemplo, uma dor de cabeça, uma gripe, uma doença respiratória, qualquer mal-estar, vai haver uma relação temporal entre a vacina e o sintoma. Sim. Mas a relação temporal é inevitável. Mas a relação causal, ou seja, causa e efeito, ela já está bem estudada. Sim. Se não há uma informação adequada e esclarecedora, o que acontece é que a população pensa que aquela relação é causal. E aí junta um ponto com o outro e conclui: a vacina faz mal. E ela não enxerga o benefício. Sim. Exatamente pelo que a gente vem falando. É uma consolidação de anos nessa situação. A Europa, assim como nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, está vivendo atualmente um surto de sarampo, que era uma doença praticamente erradicada na Europa. Portugal teve, nesse primeiro semestre, para você ter uma ideia, cerca de 30 casos, entre os quais um óbito de uma adolescente de 17 anos que não foi vacinado. E a razão disso é que esses países que atingiram um alto nível de vacinação, por exatamente achar que uma dor, um desconforto pode ser mais importante do que a proteção, abrem mão da imunização, baixam as taxas de cobertura vacinal e, com isso, botam em risco não só o indivíduo, Sim. o filho, a própria pessoa, como os seus pares. Sim. Bom, a gente tem imagens aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, né? A gente tem do Ministério da Saúde, são as principais vacinas, se não me engano, mas já vou acrescentando, né? Com tanta fila no SUS, tanta gente procurando posto de saúde numa época de inverno que está chegando, com tanta umidade, tanta chuva. Me diz uma coisa, doutor, se a gente vacinasse corretamente a população, atingisse altos níveis de vacinação, a gente não poderia também reduzir esse número de pessoas, às vezes, esperando para ser atendido por uma gripe? Mas, indiscutivelmente, a relação custo-benefício de imunização, ela já está muito bem avaliada. E você vê, o Brasil, ele é um dos países que apresenta uma das melhores programações de vacinação a nível público. Sim. O maior número de imunobiológico e uma das maiores taxas de cobertura vacinal se encontra no Brasil frente a qualquer país de primeiro mundo. Sim. E ainda assim, a gente tem perdido esse ranking e estamos decaindo em relação a essa cobertura. E uma das explicações para isso, que é a questão que envolve o afeto, a emoção em relação à imunização. Como a imunização não é visto como prevenção, isso é um problema cultural nosso. A nossa população tem um viés cultural que é o seguinte: eu penso em fazer uma vacina se eu sei de alguém que teve muito mal, doente ou até foi a óbito. Aí eu vou atrás da imunização. Sim. Quando, na verdade, não se pensa assim. O correto é, eu vou fazer a vacinação antes que eu saiba que alguém próximo de mim ou eu mesmo possa ficar doente. Sim. O que aconteceu no ano passado, por exemplo? São Paulo teve um surto de H1N1, houve óbitos em várias faixas etárias, houve uma comoção em relação a isso, e todos os estados correram para buscar a vacina, a nível público ou privado, Sim. a ponto de que não havia suporte de estoque para oferecer, porque o pânico se instala. No momento em que esse ano a gente viu que a circulação do mesmo vírus na América do Norte e no hemisfério norte todo foi menor e a morbidade, a manifestação de doença foi mais baixa, as pessoas pensaram, não precisamos agora. Precisa mais. O que vai acontecer? A consequência vai vir depois. Sim. Porque nós vamos ter taxas muito baixas, proteção individual e de grupo menor.
Só se pensa quando há o problema e não preventivamente. Eu vou mais longe. A gente antecipou o calendário esse ano. E essa foi uma das intenções. Mais tranquilo para ir até o posto. Perfeito. Bom, a gente tem algumas vacinas aqui. O novo calendário amplia a idade máxima para a vacinação da hepatite A. Aqui, ó, uma dose aos 15 meses ou até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Pode passar para outra. A gente está... Vamos lá, vamos aos pouquinhos. Enquanto isso, eu já peguei 2 coisas da nossa conversa aqui. Vou resumir em ditados populares ou frases curtas. É melhor prevenir que remediar, isso a gente já sabe, e a vacinação está aí para isso. E outra, não acredite em tudo que você vê na internet, tá? Está bem claro. O HPV também, né? Também se estenderá às pessoas com baixa imunidade, homens e mulheres, né, de 9 a 26 anos. O objetivo é ampliar... o plano do Programa Nacional de Imunizações é ampliar a faixa etária e exatamente para não deixar lacunas em relação à população toda. Sim. Aquelas primeiras que você falou relacionadas a crianças, hepatite A e varicela. O HPV agora introduz adolescentes, meninos do sexo masculino. Sim. E também adultos jovens em risco por imunidade baixa. Sim. É bom lembrar também, como eu me lembro da vacina que eu tomei da hepatite B, que a gente tem que tomar, algumas delas exigem doses periódicas até fechar o ciclo, né? Um grande exemplo relacionado a isso é a vacina contra o meningococo. A vacina contra o meningococo, ela baixa a proteção a cada 5 anos. Sim. E ela precisa de um booster externo, que é o reforço da vacina. E o Programa Nacional está oferecendo, a partir deste ano, o reforço em adolescentes, que é o que um dos países precursor desse tipo de proteção, que é o Reino Unido, conseguiu demonstrar a importância de fazer isso. Então, é um produto gratuito, disponível e é absolutamente necessário. Uma pessoa esquece, né? Ou até mesmo, tomei uma, não precisa mais. Aqui a gente tem agora homens vivendo com HIV, também passam a receber a vacina HPV, né? E pode passar para a próxima... Isso. Bom, aí agora a introdução dos meninos, né? E a extensão das meninas para adolescentes. Exatamente, né? A vacina do HPV, pouca gente sabe também disso, né? Na verdade, e quando sabe, talvez saiba o que não é importante. A vacina do HPV é uma vacina de uma evolução científica extraordinária, onde ela mimetiza um vírus sem conteúdo do DNA viral, ou seja, ela não tem nenhuma condição de causar doença ou enfraquecimento da imunidade do organismo. Por outro lado, quando essa campanha foi lançada a nível nacional, em São Paulo, em Bertioga e aqui no Rio Grande do Sul, grupos muito reduzidos de adolescentes manifestaram desconforto muito importante, até dificuldade para caminhar. E o pavor das famílias relacionado a que isso pudesse ser uma doença neurológica e a divulgação rápida na internet, nas mídias sociais, quebrou a campanha de vacinação. Embora nenhum caso tenha sido comprovado cientificamente como causado pela vacina. Nenhum. Bom, eu quero fechar com essa aqui, ó. Essa aqui virou manchete, inclusive no meu time. Virou manchete esportiva. A Libertadores. Você que é torcedor do Grêmio lembra que nós levamos né, uma ruim na Libertadores do ano passado por causa da tal da cachumba, que ninguém leva a sério, né? Então a gente está vendo aqui, ó, a vacinação da tríplice viral em adultos, agora a gente está falando de vacinação de adultos, vai diminuir a incidência da cachumba. A cachumba é um troço que ninguém ouvia falar quando viu todo mundo estava com cachumba. E por que acontece essa doença, inclusive em jovens e adultos jovens? Porque a imunidade baixa, a cobertura vacinal cai e alguém que importe esse vírus numa viagem ou em um ambiente diferente passa para todos os outros. E o exemplo do futebol é excelente. Você deveria prevenir a todos os jogadores uma imunidade garantida antes de estar compondo o time. No momento que você tem um caso índice, o risco é do grupo Imagina todo. no vestiário. Bom, enfim. Olha, doutor Feijó, que prazer receber. O senhor explicou muito bem e acabou com esse mito. Espero que todo mundo, especialmente os pais, tá? Geração Nutella, pais jovens, levem seus filhos para vacinar. E os adultos também. Eu fui vacinado quando era criança, tá tudo tranquilo. Não, tem um monte de vacina que tem que tomar. Um recado último que eu acho que é importante. Procurar na internet é inevitável. A internet é uma ferramenta que deve ser usada para o bem. Então, ao invés de procurar blogs de informações subjetivas, pessoais, procurem blogs científicos. A Sociedade Brasileira de Imunizações oferece um canal de comunicação muito interessante que serve não apenas para as famílias, mas para os próprios adolescentes ou para crianças. Você encontra no site da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações, familia.sbim.org.br, um canal interativo onde você pode conhecer um pouco sobre as vacinas, as dúvidas mais frequentes, vídeos compartilhados de profissionais e próprios pacientes, numa linguagem muito acessível.
Doutor Feijó, muito obrigado pela dica, seja sempre muito bem-vindo. Muito E obrigado. é melhor prevenir do que remediar, sempre, tá bom? E parece que meu time agora vacinou de cachumba porque tá jogando bem o Grêmio agora, né? Vacinado tá. Um abraço pro Dejair, que estava nos acompanhando aqui, e também André de Novo Hamburgo, que participaram. Obrigado. Seja bem-vindo sempre, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.